Muito bem, senhoras e senhores, hoje é o nosso encontro de número 24, 24º papo aqui do Universo Prospere, aqui da turma 3 do Universo Prospere. E hoje a gente vai tocar num ponto muito específico que diz respeito à liderança. Não existe uma pessoa que prospera que não desenvolve liderança dentro dela. Leve isso para a tua vida. Não existe uma pessoa que prospera que não desenvolve liderança dentro dela. Olha que coisa séria, senhoras e senhores. Líder, normalmente, é mais bem sucedido que liderado. O líder normalmente ganha mais do que liderado. Até deu um soluço aqui de emoção. Do que liderado. Então, a liderança ela precisa ser desenvolvida em nós. Desde que a gente queira buscar informações, buscar a prática do desenvolvimento da liderança. Diga-se de passagem, a liderança, na minha visão, a liderança é um quebra-cabeças, inclusive muito complexo, porque ele tem uma série de peças que são muito pequenas, difíceis de se encontrar onde encaixa. E uma delas é o nosso tema de hoje, que é o feedback. Feedback, eu estava falando aqui no nosso papo antes da gente começar a gravar, que é uma coisa que você tem que ser muito evoluído e muito maduro para dar um feedback e muito evoluído e muito maduro para receber um feedback. E inclusive quando você vai dar um feedback, quando digo você, eu me incluo nisso, é lógico, nós vamos dar feedbacks, a gente tem que entender que não é uma crítica construtiva, não é uma opinião, não é uma ordem, é um feedback, que é totalmente diferente de tudo isso que eu falei. A minha opinião pessoal, inclusive sobre crítica construtiva, é que não existem críticas construtivas. Crítica é crítica, construção é construção. Então, se você quer falar uma coisa para ajudar a pessoa a melhorar, não chame isso de crítica construtiva, porque eu não conheço uma crítica que empurra a pessoa para frente. Eu conheço um feedback que empurra a pessoa para frente, uma sugestão que empurra a pessoa para frente, uma reflexão que empurra a pessoa para frente. Agora, uma crítica normalmente faz com que a pessoa se feche, certo? Jafet, eu não ligo para crítica, você fala isso da boca para fora, da boca para fora, porque se você entender, levar a palavra crítica ao pé da letra, você vai começar a ver de outro jeito. Mas vamos entrar no tema aqui, porque como eu mostrei, eu tenho muita coisa que eu anotei aqui e eu gostaria de passar tudo para vocês. A respeito de feedback, primeiro a ideia do feedback. A ideia do feedback é regular relações interpessoais. Não importa o que você faça, se você está numa posição de liderança no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida, na sua família ou não. Não importa o que você faça. Entenda, a questão do feedback, a ideia de feedback é justamente regular as relações interpessoais. Relações entre pessoas. É legal porque equilibra, regula, equaliza relações interpessoais. Tem alguns detalhes que são muito interessantes na hora de você pensar em dar um feedback. O primeiro deles é comportamental. É você falar diretamente com a pessoa, olhando nos olhos, chamando a pessoa pelo nome, com energia de segurança, sem medo. Por quê? Porque é um feedback. Eu vou passar tanta coisa aqui hoje que vocês vão entender que vão querer, vão passar a ter mais tranquilidade para dar e para receber feedbacks também. Que um bom líder ele sabe ouvir um feedback da melhor maneira possível. E às vezes você lida com pessoas que são bem-sucedidas, um cliente bem-sucedido, um aluno bem-sucedido, rico mesmo, eu estou falando. Qualquer coisa, qualquer relação que você tenha com alguém bem-sucedido, pode ser que você tenha até receio de dar um feedback para essa pessoa, porque você pensa, não, essa pessoa é bem-sucedida, essa pessoa social e economicamente, ela está maior do que eu. Só que essas pessoas são loucas por feedbacks. Inclusive, se elas não fossem boas em receber feedbacks, elas não estariam do tamanho que elas estão. Financeiramente falando, economicamente falando, socialmente falando. Trocando em miúdos, pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, se elas não fossem boas em aceitar feedbacks e entender onde elas podem melhorar naquilo ali, elas não seriam ricas, entendeu? Tanto que existem muitos herdeiros que assumem heranças, que assumem empresas, que assumem equipes e não são bons em receber feedback e fazem com que toda aquela herança, aquele império se dissolva, entende? É muito séria essa questão do feedback quando a gente fala de liderança. Então a primeira coisa, a ideia do feedback é regular as relações interpessoais. É importante a gente falar diretamente para a pessoa, com um bom tom de voz, normal, sem parecer que está querendo falar para dentro, sem parecer que está falando com tom de ordem, né? Mas falar normalmente, olhando nos olhos, chama a pessoa pelo nome. Sem gracinha, entendeu? Ô, queridão, deixa eu dar um feedback. Não.
Ô Jafre, posso dar uma sugestão? Que é uma maneira muito, na minha opinião, agradável de você começar a dar um feedback. É você, sempre que você quiser dar uma opinião ou um feedback, anota isso para você. Pergunta antes se você pode dar uma sugestão. Por quê? Porque eu posso falar assim para você, Matheus, eu acho que esse teu cabelo tá esquisito. Aí você pode falar, o Matheus pode falar assim para mim, tá, eu não pedi sua opinião. E ele tá certo. E eu fico com cara de tacho. Agora, se eu quero falar para o Matheus que o cabelo dele não tá legal, e eu falo assim, Matheus, posso dar uma sugestão? Naturalmente, o Matheus vai falar assim, claro. A partir do momento que ele autorizou dar uma sugestão, eu falo para ele, cara, e se você essa semana fosse dar um tapa nesse cabelo aí? Porque a turma tá falando, hein, cara, tá diferente, hein? É Black Power agora? Entendeu? Muda o jogo, muda o ambiente. Ó, o Matheus tá rindo aqui. Muda o ambiente. Não é verdade? Dar feedbacks positivos é tão importante quanto dar feedbacks negativos. A gente chama de feedback de correção e feedback de afirmação, né? O feedback de correção é um feedback negativo. Feedback de afirmação é um feedback positivo. Então, assuma um hábito de chegar nas pessoas que trabalham com você, chegar na sua equipe, chegar nos seus alunos, do nada. Não precisa ter um evento pontual, não precisa ser no meio do trabalho, pode ser no final de semana, pode ser à noite, a hora que teu coração sinalizar para você. E manda uma mensagem para a pessoa, fulano, tudo bem? Queria aqui deixar claro para você que, poxa, estou feliz, estou contente demais com o que aconteceu essa semana, cara, você está no caminho certo, eu acho que com você ali a gente está pegando uma crescente muito legal e conta comigo, viu? Conta comigo. É muito bom, aliás, inclusive, uma regra geral de feedbacks para liderança. Concentre-se em dar mais feedbacks positivos do que negativos. Porque quando você dá um negativo, você deu 3, 4 positivos, o cara fala, eu tô indo mais no caminho certo do que no caminho errado. Eu tenho acertado mais do que errado, então tá tudo bem. Aí o cara, ele percebe que o feedback negativo, o feedback de correção, ele é com amor, correto? Você não tá ali só para botar o dedo na ferida. Primeiro você fala bem demais, você dá feedbacks bons também. É importante ser rápido temporalmente para dar o feedback. Por exemplo, se acontece alguma coisa no seu setor, com algum aluno seu, alguma coisa que é ruim para o ambiente, com alguém da sua equipe, dentro da sua casa, e você fica ruminando aquilo, depois você não adianta desenterrar defunto. É igual um casamento. Se a Júlia vira para mim e fala assim, você lembra aquilo que você fez em 2017? Eu vou falar, 2017? A gente estava atravessando a rua em algum lugar e aí você soltou minha mão porque você queria apontar não sei o que lá, entendeu? Exemplo, vai. E eu me senti desrespeitado. Pô, Ju, por que você não falou na hora? Entendeu? É igualzinho no trabalho. Aconteceu? Não deixa passar muito tempo. Fala, cara, precisa trocar uma ideia antes de ir embora, beleza? Posso dar uma sugestão? Aquilo lá que você falou, não sei, não caiu bem. Certo? Eu fiquei pensando assim, às vezes sou eu, não, mas eu não gostei. Não leva mal não, tá bom? Se fosse comigo, se fosse o contrário, eu queria que você me falasse também. Fechou? Tamo junto, vamos pra frente. Então, não deixa o tempo passar. Porque não adianta desenterrar defunto, igual eu falei, ficar desenterrando situações que merecem feedback. Dá o feedback ali e ponto final. Certo? Cadê a Maísa perguntando? E quando não tem isso na equipe? Não tem o que, Maísa? Adorei que você fez a pergunta. Quando não tem o que na equipe, Maísa? Pode responder o que você quiser, tá? Eu já te respondo. Descreva o desempenho ao invés de avaliar a pessoa. Quando você vai dar um feedback para melhora, de correção, fale do desempenho, não fale da pessoa. Você é isso. Não, você fez isso. Você está aqui. Sabe aquele passo que você fez? Entendeu? Não fala assim, no caso da Júlia, que é professora de dança do ventre, minha esposa. Não adianta ela falar assim, você dançar mal. Porque está acontecendo uma avaliação pessoal, não um feedback. Eu sei que ela nunca vai falar isso para alguém. Conheço a Ju. Mas ela, obviamente, vai falar assim, aquele movimento, se você fizer assim, um quadril com um pouquinho, no tempo anterior, você vai ver que você vai fazer com mais facilidade. Vamos tentar? Entendeu? Muda o jogo, entendeu? Ou seja, descreva o desempenho. Aponte para o desempenho. Não para uma avaliação geral da pessoa. Tem gente que confunde feedback com avaliação do caráter da pessoa e começa a falar da classe. Por exemplo, tem gente que fala assim, vê um cara correndo de carro
e o cara tem, sei lá, uma cara de 18, 20 anos. Aí fala assim, pô, essa juventude aí não tem responsabilidade. Pronto, agora todo mundo que tem 18 a 20 anos não tem responsabilidade, entendeu? Nada disso, é aquela pessoa que está sendo irresponsável, não é verdade? A Maísa falou assim, quando não tem isso na equipe, feedback para melhor, pede feedback, Maísa, excelente a sua pergunta, pede feedback, uma vez por semana, uma vez por mês, chega e fala assim, cara, fala uma coisa, hoje eu posso melhorar, faz isso. Eu tenho um menino lá que trabalha com a gente que é Aspone. Pô, esse cara, ele tem, daqui a pouquinho ele vai ser efetivado, promovido, não tem dúvida, porque ele é muito proativo, ele é assustadoramente proativo, e hoje ele é Aspone. Aspone você sabe o que é, né? Assessor de porra nenhuma, ou seja, ele está ali para fazer tudo, né? Então, ele pede feedback o tempo inteiro, ele chega em mim 2, 3 vezes por semana, já, onde você acha que eu posso melhorar? Já, onde você acha que eu posso estar errando? É inacreditável, é assustadoramente proativo. Então, se ninguém dá feedback, pede feedback, que vai ajudar demais. Muito obrigado pela pergunta, inclusive, um feedback para você, parabéns pela pergunta. Tá bom? Feedback é descritivo, tá bom? Ele serve para você descrever a ação e a consequência. Quando for um feedback de correção, gente, quem prospera dá feedback e recebe feedback. Começa por aí, tá? Mas ele é descritivo. Ele fala da ação e da consequência daquela ação. Beleza? Crítica ou elogio é genérico. Então, uma crítica ou um elogio são coisas que generalizam. Falam do geral. Falam da pessoa, falam do caráter, falam da função. Agora, o feedback ele tem que ser descritivo. Ô Jaffa, eu vi que você comprou um copo diferente e parece que esse copo é do Universo Prospere, que legal. Ó, eu acho, na boa, posso dar uma sugestão? Quando for assim, fala com a gente pra gente fazer um orçamento para pegar um copo para cada um. Às vezes fica até mais barato, vai ficar legal, entendeu? Eu dei feedback da ação do Jaffa e da consequência do Jaffa. Eu não falei, não critiquei ele por ter feito uma compra só para ele e nem elogiei, entendeu? Rótulo não é um feedback. Rótulo não é feedback. Aliás, rótulo é uma coisa horrível da gente fazer, né? Com as pessoas. É uma generalização. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa, uma pessoa que está num casamento e de bermuda e regata. Não é um traje que a gente costuma ver pessoas no casamento, né? Normalmente no casamento as pessoas vão vestidas de outra maneira. E aí, essa pessoa curte é meio alternativa, alternativa. A camiseta de banda de rock, tem cabelo comprido, enfim, é uma pessoa rock and roll, da tribo rock and roll, e ela está no casamento vestida desse jeito. Se você começa a falar assim dela, você está rotulando as pessoas que gostam de rock and roll. Parece que só porque ela foi daquele jeito no casamento, todo mundo que gosta de rock and roll não tem noção. Entendeu? Então, rótulo não é um feedback, é uma generalização. É um erro. Rótulo é um erro. Generalizações normalmente são negativas. Raramente você vê alguém generalizando algo positivamente. Não é verdade? Quando você vê uma pessoa de 60 anos de idade correndo correndo, tipo assim, numa praça, correndo num parque, fazendo atividade física, normalmente você não fala assim, puta, eu gosto dessa galera sessentona, porque essa turma de 60 anos ou mais, eles são saudáveis, né? Eles são tipo, nem que você não fala isso, não é verdade? Porque aí você estaria rotulando positivamente, e normalmente rótulos são negativos, certo? Então, normalmente quando você vê um cara de 60 anos ou mais correndo, você fala assim, puta, olha que cara legal, o cara tá se cuidando, tá falando dele, você começa a falar dele, então o feedback que você dá pro cara é inacreditável. E é muito natural fazer isso. Rótulos são negativos. Não rotule ninguém. No trabalho, entre os clientes, não rotule. Porque você está, primeiro, falando de uma classe e está negativando o comportamento. Isso não é a nossa função na vida. A nossa função na vida é prosperar. E quem prospera não rotula. Anota isso. Quem prospera não rotula. Beleza? Jamais acumule feedbacks. Tipo assim, eu preciso dar um feedback para Maísa, aí eu preciso dar outro e não dou. Dar um terceiro e não dou. Quarta vez que eu preciso falar alguma coisa para ela de assuntos diferentes e não dou. Meu, é fria. Porque na hora que eu pego para falar,
acabou. Acabou. E aí virou uma guerra. A Ju escreveu o seguinte: inclusive os rótulos positivos podem ser um peso para a pessoa, para tentar honrar o rótulo. É verdade. Nossa, muito bem pensado, amor. Se dá um rótulo positivo demais, a pessoa fala, pronto, agora... Exemplo, vai. Vamos supor que você trabalha com produtos de controle de peso. Você vende produtos para controle de peso. Você tem que viver magro. Se você der uma deslizadinha nas férias, no feriadão, no final de semana, e ganhar um pezinho, ganhar um pneuzinho ali, acabou. Isso acontece porque rotularam você como uma pessoa que trabalha com produto de controle de peso, então você obviamente tem uma obrigação de ser magro. Correto? Vamos lá, você é personal training. Você tem se for um rótulo, todo personal precisa ser forte, musculoso, trincado. Pô, boa parte dos profissionais de educação física vão perder emprego. Não é verdade? E é por isso, dando o exemplo que a Júlia levantou aqui, muito bom, dicas de passagem. Não adianta dar um rótulo positivo que você força a pessoa, você cria um trauma na vida dela, porque ela vive na sombra desse rótulo positivo. Gente, quem prospera, lidera e não rotula, beleza? Você não vê um líder, você não vê uma pessoa próspera, abundante, bem sucedida, rica, rotulando as pessoas, correto? E você quer saber? Um feedback é uma prova de amor, porque anota uma coisa para sua vida: você não gasta energia com quem você não ama. Você não gasta energia com quem você não ama. Tem pessoas que às vezes trabalham com você, que são alunos seus, que são clientes seus, que são da tua equipe de trabalho. Você nem lembra que essa pessoa existe, você não sente saudade dela. Você nem se preocupa em gastar energia dando feedback para aquela íngua, porque você nem lembra que ela existe, você não ama ela. Ô Suelen, tudo bem? Muito verdade, né? Você só gasta energia com quem você ama, cara. Entendeu? Então o feedback é uma prova de amor, leva de boa. Isso aqui é forte. Feedback precisa contar com o exercício da empatia. Então o feedback não é um exercício gelado, uma coisa fria que eu falo assim, problema dele, eu estou falando com o funcionário, não estou falando com o ser humano. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Estou falando com a aluna, não estou falando com a pessoa. Não vem com essa conversa. Você sempre vai estar falando com um ser humano. Então você tem que contar com a empatia. Então eu tenho uma pessoa na minha equipe, lá na empresa, que está passando por ele não é um cara ruim de vendas, muito pelo contrário, é um dos melhores vendedores que eu já vi, vende muito. E ele é um cara que ele faz qualquer coisa para vender. E às vezes algumas coisas dão uma dorzinha de cabeça para a empresa. Na hora de dar um feedback para ele, eu tenho que lembrar que o pai dele está morrendo de câncer na casa dele. E eu não posso chegar falando assim, ô fulano, pô, como é que... Entendeu? Eu tenho que chegar, esse cara está com uma dor latente na cabeça dele. Ele, certo, está fazendo tudo isso para ocupar a mente dele, não ficar pensando no pai. Enfim, eu preciso ter essa empatia. Eu não posso simplesmente olhar ele como um colaborador, como uma pessoa da equipe, como um profissional. Dicas de passagem, eu preciso ver primeiro a dor do outro, para depois imaginar o que eu faria se eu estivesse passando pela mesma dor. E eu sei que não é fácil, gente, fazer isso. Só que quando você faz isso, você prospera. Porque quando você faz isso, a sua energia sobe. Quando a sua energia sobe, o teu entorno quer que você brilha. O teu entorno quer que você enriquece. E quando o seu entorno quer que você enriquece, é impossível você não enriquecer. Quando o seu entorno quer que você ganhe mais, que você tenha mais clientes, é impossível você não ganhar mais, é impossível você não ter mais clientes. Quando o seu entorno quer que você prospere, que você crie abundância, é impossível você não prosperar. É impossível você não ter uma vida abundante. Entendeu? Quando o teu entorno quer, acabou. Você pode bater o pé falando que você não quer, você vai crescer. Só que para isso você tem que entender que a liderança envolve feedbacks. E feedback, eu falei, é um pedacinho só do quebra-cabeça da liderança. Tem mais um monte de coisa. Se a gente for parar para falar só de liderança, fica 10 anos falando de liderança. Então, o feedback precisa contar com o exercício da empatia. Detalhe pequeno, excesso de feedbacks de correção, feedbacks negativos, criam um padrão de comportamento que repele ao invés de atrair. Por exemplo, se você ficar mandando só feedback de correção, você só fica mandando carcada, janta e só bronca. Quando chegou uma mensagem tua à noite para mim no meu WhatsApp, eu olho para aquilo e falo assim, putz, lá vem mais uma bronca. E às vezes você não está mandando uma bronca, você está me convidando para comer uma pizza. Às vezes você está mandando uma piada. Às vezes você está pronto. Mas não, eu vejo que a tua nome e falo, nossa, lá vem mais uma jantada. Vamos lá, vamos ver agora o que eu fiz. Entendeu?
Então é importante demais você não ficar acumulando feedbacks de correção, feedbacks negativos. Como eu falei agora há pouco, é importante dar mais feedbacks positivos, porque as pessoas têm mais pontos positivos do que negativos. Algumas, não estou zoando, entendeu? Então é importante levar isso a sério. Tem gente que tem uma facilidade para dar feedback negativo e uma dificuldade em promover o que a pessoa tem de positivo, que é uma coisa a se corrigir, beleza? Estamos encerrando aqui, pessoal. Deixa eu só ver a hora, para não passar muito do horário que a gente combina. Todo feedback deve ter como objetivo um determinado alvo. Então, se você está me dando feedback, é baseado na meta mensal de venda que a gente tem. Se você está me dando feedback, é baseado na intenção daquele lançamento. Eu quero fazer tantas vendas com esse lançamento. Se você está me dando feedback, é sempre baseado no resultado final que a gente está buscando, num alvo. Então, não é nada pessoal. É uma coisa, cara, a gente só está falando porque esse comportamento está nos aproximando ou nos distanciando do nosso alvo. É só isso, do nosso objetivo. E aí a gente equilibra tudo isso e acumula energia forte em cima disso aí. Beleza? Detalhe interessante. Isso tudo lida com o processo de comunicação. E anota uma coisa para você. Em comunicação, o cantor é mais importante que a canção. Em comunicação, o cantor é mais importante que a canção. O que eu quero dizer com isso? Vou para a prática. A reputação que você cria na cabeça da pessoa faz com que tudo que a pessoa receba de você seja com carinho ou com repelência. Exemplo, na música, se o Roberto Carlos, pega uma música do Roberto Carlos, se o Bruno e Marrone, que é uma baita dupla, resolver gravar uma música do Roberto Carlos, não vai pegar bem, não vai ficar bom, por mais que o Bruno e Marrone cantem bem. Porque aquela música é do Roberto Carlos, foi eternizada na voz do Roberto Carlos. Porque quando alguém canta uma música, regrava a música dos Beatles, fica uma imitaçãozinha barata, não importa quem seja. Porque, o Beatles tem uma característica própria, eles fizeram um legado na música. Onde eu quero chegar? O cantor é mais importante que a canção, gente. Quem fala é mais importante do que o que se está falando. Entendeu? O que isso tem a ver com feedback? Tudo. Porque de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua condução, de acordo com a sua liderança, com seus alunos, com seus clientes, com a equipe de trabalho, você não precisa ser líder, você não precisa ser chefe, não precisa ser gerente, não precisa ser diretor para ter liderança. Muito pelo contrário, liderança não tem nada a ver com cargo. Liderança não tem nada a ver com cargo. O respeito que as pessoas têm por liderança é totalmente diferente do respeito que elas têm com cargo. Por cargo não existe respeito, existe temor. Você só respeita o seu chefe porque você tem medo de ser mandado embora. Agora, se o seu chefe é um líder, aí você respeita ele porque você quer ser igual a ele. Verdade ou não é? Então, nesse processo todo, o feedback faz parte demais. Em comunicação, o cantor é mais importante que a canção. Então, seja a pessoa querida por seus alunos, querida por seus clientes, querida pelo seu ambiente de trabalho. Porque aí faz com que todo o feedback que sai da sua boca seja recebido com amor. Certo? Faltam só 2 pontos aqui que eu anotei. Primeiro, no final é tudo sobre lidar com pessoas. Sempre será. Todo negócio é feito de 3 coisas: pessoas, produtos e processos. Já falamos sobre isso aqui. Pessoas, produtos e processos. Produto pode ser bom, processo pode estar redondo. Se as pessoas não estiverem ali alinhadas com isso, não vai ficar muito dinheiro na mesa. Vai ficar muito dinheiro na mesa. E jamais, essa talvez seja a mais importante de todas, jamais dê um feedback com raiva. Você não pode perder o timing, você não pode acumular feedbacks, mas se você está com raiva, respira, Tem uma aula nossa, não me lembro de que turma, que a gente fala sobre isso, sobre equilíbrio. Encher o pulmão, encher os ombros, encher a mão, encher o cérebro, a cabeça de paz, em 10 segundos, 1 minuto, qualquer coisa, vai fazer uma oração, vai tomar um sorvete, vai dar uma volta, esfria a cabeça e aí você dá o feedback. Hoje eu não estou com cabeça para dar feedback, amanhã você dá. Mas não deixa passar muito de amanhã. Detalhe, jamais dê o feedback com raiva, porque você vai subir o tom, você vai envolver o lado pessoal, você vai começar a falar de um jeito que não tem nada a ver com feedback, e aí vai virar uma guerra, porque a pessoa vai se sentir ofendida, e toda ofensa é pessoal. Quando a ofensa é pessoal, se trabalhou com o ego da pessoa.
Quando você machuca o ego da pessoa e um pouquinho da autoestima da pessoa, ela já nem lembra o assunto pelo qual vocês estão discutindo. Ela não quer que você machuque o ego dela. Então vira uma guerra, beleza? E aí vocês começam de repente a gladiar, gritar uns com os outros. Deixa eu dizer uma coisa para a gente encerrar. Quando a gente grita com alguém, quer dizer que os corações estão distantes e para que um coração ouça o outro, tem que gritar. Quando você fala baixo com alguém, quer dizer que os corações estão juntos, estão próximos. Então, não precisa gritar para um ouvir o outro. Quando você está apaixonada pelo seu esposo, quando você está apaixonado pela sua esposa, vocês falam baixinho, vocês falam tudo cuti-cuti-cuti, né? Agora, quando você está bravo, você grita com a pessoa, porque os corações estão distantes. Lembra sempre disso na hora de dar um feedback também.